Muito bem, pessoal, boa noite. Hoje a nossa ideia é discutir um pouquinho de marcadores inflamatórios e como é que eu faço para prescrever exercício para essa população. Espero que vocês possam aproveitar esse nosso bate-papo nos próximos 45 a 50 minutos aí. A melhor forma de começar a falar de marcador inflamatório e a limitação aos esforços e as consequências disso é a gente rever alguns princípios que são fundamentais aí da síntese proteica e dos mecanismos de degradação proteica. Então, olha como é que nós vamos começar a aula quando a gente está avaliando o indivíduo e ele está com uma resposta inflamatória, vocês vão perceber que se altera demais a homeostase dele. Toda a função dele fica estranha. E essa resposta inflamatória vai ter toda uma consequência na sua capacidade de anabolismo, de ganho de massa muscular, de recuperação de função. Nós vamos discutir um pouco isso agora, e eu acho que a melhor maneira de fazer essa discussão, e como a gente faz nesses encontros da educação continuada aqui, a ideia é que seja um bate-papo, eu não tenho um roteiro de aula pré-estabelecido, eu vou pensando e vou falando aqui. Vou começar até desse jeito. Bom, quando você olha para cá, um slide clássico, todo mundo consegue enxergar isso muito bem. Poucos dias de internação no ambiente hospitalar, nós estamos falando aqui de 9 dias, resultam numa miopatia da doença crítica. Tem uma série de gatilhos, mas se você olha para cá, você percebe facilmente uma fibra tipo 1, fibra vermelha de resistência, uma fibra tipo 2A, mista, uma fibra 2X, 2B, uma fibra de força pura. Mas a ideia, pessoal, é que conforme esse paciente é agredido, existe uma resposta inflamatória e essa agressão pode ser feita por qualquer germe agressor, por um politraumatismo, uma grande queimadura, né, uma pancreatite. Doenças importantes tendem a causar uma resposta inflamatória importante. E essa resposta inflamatória, né, desencadeada pelo sistema imunológico, inclusive, acaba induzindo uma perda de trofismo, de força, de função muito importante. Então, qual que é o desafio aqui? Quando eu me lanço para prescrever exercício nessa população aqui, eu tenho que enxergar aquilo que eu vou estar estimulando para poder funcionar, vai estar extremamente machucado. E esse machucado, às vezes, não é só na sua fibra muscular em si, no seu sarcômero, no seu miócito. Muitas vezes o machucado vem antes disso, vem até no seu sistema de neuroativação. Então, o neurônio motor pode estar comprometido também. Então, qual é a primeira missão? Qual é a primeira reflexão? É óbvio, quanto maior a agressão, opa, quanto maior for a agressão que o paciente sofrer, normalmente maior vai ser a sua inflamação. E essa inflamação per se é extremamente agressora à sua estrutura como um todo. Mas é claro que, como reabilitadores de profissionais de exercício, a gente está falando de massa muscular nesse momento. Então, existe um baita de um gatilho para você perder músculo, que é a resposta inflamatória. E a gente já viu essa discussão centenas de vezes, talvez, nesses nossos encontros virtuais, mas eu quero chamar a atenção para vocês de novo, que a inflamação associada ao imobilismo, junto com uma resposta infecciosa importante, vão causar, do ponto de vista molecular, o que que isso quer dizer, gente? Não tem como, não tem a farinha para fazer pão, não tem água para fazer a farinha pegar a liga. Então, nessa viagem, pessoal, o que a gente tem que pensar é assim, quanto maior a minha cascata inflamatória, mais estimulada vai estar a minha via molecular, que vai induzir você a uma proteólise importante. Então, olha que reflexão simples. Quanto maior estiver a minha inflamação, desencadeada essa resposta inflamatória pelo seu sistema imunológico, suas células de defesa estão fazendo isso, maior vai ser a tendência a uma desestruturação das suas fibras musculares. E com a quebra de proteína, você vai puxar esse músculo para uma hipotrofia severa. Então, vamos pensar nisso. Olha, o meu paciente está pró-inflamado, está agredido, acabou de passar por um grande traumatismo, uma grande queimadura, um afogamento, uma situação na qual o corpo dele foi colocado em extremo risco. O que a gente tem que pensar? Olha, a partir dessa chacoalhada que ele levou, a capacidade desse indivíduo induzir a síntese proteica é desprezível, é muito complexo. Pelo contrário, ele tem uma tendência enorme à proteólise. Só que isso não é só destruir o que você tem. A resposta inflamatória, junto da sepse, do imobilismo, e por que não dizer da hipóxia, que também faz parte disso, também causa uma diminuição importante na sua capacidade de síntese proteica e proliferação celular. Então, como a gente já discutiu dezenas de vezes, assim, acho que estamos na casa da centena já, quanto maior a agressão que o indivíduo sofrer,
E aqui eu quero fazer essa reflexão com vocês, coloca inflamação, sepsis e o imobilismo. Peraí, professor, então se o imobilismo destrói e dificulta a síntese, o senhor está me dizendo que a inflamação também faz isso? Sim, a soma das coisas é pior ainda, mas a realidade é, se o seu paciente estiver muito inflamado e você se lançar para fazer exercício com esse paciente, e quando eu falo exercício, aquele que é prescrito pelo profissional, para tentar quebrar esse imobilismo, você está mexendo com uma seara muito perigosa, porque de um lado você está estimulando este tecido aqui a precisar de mais energia. Por que ele vai precisar de mais energia? Porque ele está aumentando o seu trabalho celular. Por quê? Porque o profissional de reabilitação no hospital pediu ao paciente que ele trabalhe, que ele faça a contração. Então, com o aumento do trabalho, aumenta a demanda por energia. E todo mundo sabe que a energia vem da ATP, que quando quebrado, vai me dar origem à energia que eu preciso. Por que eu estou falando sobre isso? Num paciente pró-inflamado, a mobilização, a hidrólise, a quebra do ATP tem suas alterações, tem suas dificuldades. E mais do que isso, a própria síntese do ATP, que vem da glicose, vem da gordura, eventualmente numa condição de estresse vem da proteína. O que você tem que pensar é o seguinte, quando eu estou com o meu tecido agredido demais por uma inflamação, minha grande problemática é, dentro da célula, eu começo a ter uma menor quantidade de glicose. Olha a minha frase agora, que todo mundo já viu, a gente já discutiu sobre isso. Quanto maior a minha inflamação, menor a quantidade de glicose intracelular. Na resposta inflamatória, os meus receptores de insulina criam resistência para a insulina. Ela não encaixa no receptor. E a glicose tem dificuldade para entrar. Qual que é a repercussão disso? Você está lá comandando o exercício, aumentando o trabalho daquela célula, numa condição em que a entrada de glicose não é facilitada. E quando você aumenta o trabalho, você aumenta a demanda por energia. Só que essa síntese de ATP, que numa via natural vai usar glicose e gordura, num paciente muito inflamado, o que eu vou ter é um tecido que vai ter uma menor glicemia intracelular. A partir dali, a ativação da gordura é pior, porque a beta-oxidação na bioenergética só acontece se você tiver primeiro a glicólise. Então, olha que dificuldade. Num paciente pró-inflamado, pela hipoglicemia intracelular, que é um desfecho meio que comum para o paciente mais grave, ele fica hiperglicêmico no sangue e hipoglicêmico na célula, a metabolização da gordura é muito prejudicada. Então, acaba que ele vai começar a fazer o quê? Se você botou ele para trabalhar, e ele vai precisar de mais energia, e ele não consegue utilizar bem a glicose e a gordura para produzir ATP, de onde é que vai vir esse ATP aqui? Já te respondo. Ele começa a pegar os miofilamentos estruturais dele, que basicamente são formados por aminoácidos, numa reação chamada deaminação, esses aminoácidos vão ser usados como fonte de energia. Então, olha o que eu estou contando para vocês. Se eu pegar um paciente extremamente inflamado e colocar ele para trabalhar demais, ele vai ter uma maior demanda por energia. Como esse paciente terá dificuldade para produzir energia às bases de glicose e de gordura, consequentemente, ele acaba fazendo deaminação, usando aminoácido como fonte de energia, e isso vai fazer com que essa célula, pessoal, essa célula aqui, ao invés de crescer e se multiplicar, ela vai tender a diminuir, porque você está aumentando o trabalho numa situação em que você não consegue repor a madeira para deixar a fogueira queimando. Então, comece a entender isso. Pacientes pró-inflamados devem ser abordados pelo profissional de reabilitação com muita cautela. E eu nunca digo para deixar o paciente em repouso absoluto. Ele tem que ter nível de consciência, se possível, se metabolicamente possível. Ele tem que responder ao estímulo neuromuscular do seu comando, aperta minha mão, estica e dobre os braços, mas não seria, quando eu falo membro superior, membro inferior, mas não seria muito sábio submeter esse paciente numa curva pró-inflamatória, ainda pró-inflamatória, a um volume de exercício que a gente pode dizer leve. Leve no sentido de que vai aumentar muito a demanda por ATP. E lógico que o leve é muito amplo, né? Mas vamos pensar que existe o muito leve e o leve. O quase difícil, que seria moderado,
aquele quase flertando com moderado, e a minha resposta para vocês é, numa fase pró-inflamatória, eu tenho convicção que a abordagem deve ser leve ou muito leve, ativa, mas leve ou muito leve. Leve ou muito leve por quê? Se você pensar numa escala de Borg, vai a 10, talvez 1, 2, exagerando, um 3. Porque ele ainda está inflamatório, ele ainda está numa tendência enorme à destruição neuromuscular e não à síntese proteica. Se sua meta é reabilitar essa pessoa, cuidado. Usando uma intensidade leve, você consegue manter a ativação neural, consegue continuar despolarizando a unidade motora, consegue estimular túbulo transverso, retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio, magnésio e tudo mais para ter contração, sem que você tenha um estresse metabólico de começar a recrutar muita massa magra para fazer o exercício, que por sua vez pode acabar induzindo a uma proteólise, que é uma resposta que a gente não deseja. Lembrar que todo exercício tem um estímulo agressor para que você possa ressintetizar. Então vamos entender isso? Quando eu faço exercício, pessoal, a ideia do exercício, deixa eu abrir um slide em branco aqui. Quando eu faço exercício, a ideia qual é? Quando eu estou colocando o indivíduo para fazer exercício, a minha ideia é, frente ao fato desse indivíduo estar se exercitando, quanto maior for o exercício, mais intensidade, maior vai ser o recrutamento das fibras musculares. Fibras tipo 1, fibras tipo 2A e fibras tipo 2X. Quanto maior a intensidade, mais a sua unidade motora vai ser solicitada, maior vai ser a sua demanda energética para fazer todos esses músculos contraírem, não só esses aqui. Então, quando eu boto o indivíduo numa intensidade muito maior, eu começo a fazer mais esforço com ele. Conforme ele começa a ter maior esforço, essa vai ser uma maior demanda dessas fibras. E essas fibras tróficas, tipo 2, grandes, vão precisar de ATP para funcionar. E de onde é que elas vão tirar numa condição inflamatória? Uma grande parte desse ATP vai acabar vindo da deaminação da própria fibra. E essa fibra que você está tentando reabilitar com algum esforço, se você passar, pesar a mão, você acaba necessitando de energia e comendo isso aqui para ter isso. Como é que você vai ganhar fibra se você está destruindo a fibra? Ela virou canibal, ela está se consumindo para poder continuar existindo. Perfeito? Então, a resposta inflamatória, pessoal, ela limita muito a nossa atuação quando ela está numa curva crescente. E aí, se você para extrapolar, a gente já falou sobre isso numa aula recente de glicemia até, olha aqui, o mesmo cenário, ó, a resposta infecciosa, a inflamação, a hipóxia, pode juntar aqui o imobilismo, vai reduzir a glicose intracelular. Sem glicose na célula, você tem dificuldade para estimular a função mitocondrial de produzir ATP na base da glicose, na base da gordura. Isso é um baita de um limitador. Porque de onde é que vai vir energia? Muito da proteína que você tem estrutural. E a proteína não deveria ser base de substrato para você fabricar energia. Proteína é nobre demais. Tudo que você tem de bom tem base proteica. Se você começa a usar suas proteínas, os aminoácidos que as formam como fonte de ATP, você está induzindo um catabolismo mais importante. E além disso, pessoal, vale a pena reforçar isso também. Numa resposta inflamatória aguda, tá vendo essa frase aqui, ó? Aumento de radical livre? Do ponto de vista fundamental, se eu for explicar aqui para vocês, quando eu penso em radical livre, a gente está pensando, por exemplo, no superóxido. Um radical que é oxidante, que degrada. E quanto maior a resposta inflamatória, maior a expressão de superóxido. O que o superóxido faz? Induz a agressão tecidual, induz a degradação. Quanto maior a minha inflamação, maior a presença de substâncias oxidantes. E o grande problema, que a gente pode chamar de radical livre. O grande problema é que, além de eu ter muito radical livre, eu acabo tendo uma diminuição importante dos antioxidantes. Então, entenda isso. Quando eu estou muito inflamado, eu tenho uma cascata que induz a formação de radicais livres, de superóxido, e tem uma inibição da minha capacidade de anular os radicais livres, porque na gente tem um balanço. Eu fabrico um radical livre, formo um antioxidante. Eu fabrico um radical livre, formo um antioxidante. Quem treina regularmente tem uma fabricação de antioxidantes muito boa. Quem treina numa intensidade moderada tem mais antioxidantes que te protegem do que oxidantes que te estressam, que te agridem. Mas quando eu pego um paciente inflamado, isso muda. Ele vai ter muito oxidante e pouco antioxidante. Então, ele tem uma tendência enorme aos tecidos sofrerem.
Então, quando eu penso em resposta inflamatória, de novo, dificuldade bioenergética para a produção de ATP, começo a depender em parte da proteólise, da deaminação. Segundo, uma expressão exacerbada de substâncias chamadas radicais livres, que não é acompanhada de uma expressão de antioxidantes. Então, o seu tecido tende a degradar. E aí você vai pegar esse tecido, vai botar para fazer um esforço. E, de novo, se o esforço for mais pesado do que aquele planejado para essa primeira fase de abordagem, enquanto a inflamação está em curva crescente, você talvez vá fazer mal para o paciente ao invés de fazer bem. Então, não estou falando para você não atender, mas estou falando para você ser bem cauteloso no volume dos treinos que você vai dar numa resposta inflamatória aguda, porque o certo era realmente bem na manha, bem tranquilo, se quiser manter a ativação neuromuscular, mas sem gerar um estresse metabólico muito importante, porque o corpo não suporta isso. Então, nessa primeira discussão, pessoal, a gente entender que você, numa resposta inflamatória, tende a perder proteína. Ontem a gente discutiu isso no curso da Central e, sem dúvida, é uma coisa que não se discute. E lembra, quando você é agredido por uma resposta dessas, em que você está tendendo à inflamação, você veja que mesmo antes dos sintomas, você já tem um catabolismo muscular importante. E aqui eu vou chamar outra atenção para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Aumento na síntese de enzimas hepáticas. Numa aula em que a gente vai falar de marcadores inflamatórios e como eles atuam, como a gente pode interpretar esses marcadores como guias para que a gente possa prescrever exercício, essa síntese de enzima hepática, uma das mais famosas, é uma estrutura chamada proteína C reativa. Para quem não sabe, a proteína C reativa é fabricada nos hepatócitos. Numa situação de agressão, ela cai na circulação de uma maneira importante. E aí você tem que pensar, então, peraí, quando eu estou agredido fisicamente, seja por um estímulo germinal, por um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, seja por um estímulo mecânico, um traumatismo, um estímulo metabólico, como uma pancreatite, uma grande queimadura, o meu fígado vai sentir isso. E quando o fígado sente isso, coisas que vão acontecer. Uma delas é o aumento da proteína C reativa. Uma delas é o aumento da proteína C reativa. Então, ele já está aumentando antes dos sintomas aparecerem. Então, quando eu penso em prescrição de exercício no ambiente hospitalar, é importante que você tente interpretar qual é a resposta inflamatória do seu paciente. Porque nessa fase sintomática, é óbvio que o profissional de reabilitação deve trabalhar numa intensidade muito baixa, aquela que eu mencionei no Borg modificado, 1, 2, 2, 3, quiçá, mas evitar o 4. Não faria sentido. E se eu fosse fazer uma prescrição aqui num paciente pró-inflamado, indiscutivelmente, eu teria séries curtas, seja de treinamento de marcha, deambulação, que nem acho que seria uma opção tão razoável nesse momento. Talvez um estímulo no leito, neuromuscular, grupamentos musculares, com intervalos de descanso importantes. Nada que exigisse do paciente um trabalho muito aumentado. Estão entendendo isso? Nessa fase aguda. Depois que passou a fase aguda, aí sim, você tem mais liberdade para aumentar o volume do treinamento. Lembrando que, frente a uma fase aguda, normalmente hospitalar, passou o problema, o paciente continua no hospital internado. E nessa de continuar internado no hospital, o que vai acontecer é, perceba que a capacidade de ganhar trofismo, força, função, demora um tempo no mínimo igual ao tempo dos sintomas. Então, como eu disse ontem, num paciente pró-inflamado, se ele teve uma inflamação, uma agressão que durou 7 dias, lembre-se que o corpo dele vai levar normalmente 3 vezes esse tempo para poder retomar a sua síntese proteica positiva. Então, não espere que na sua intervenção na fase 1 intra-hospitalar, você vai desenvolver trofismo, vai desenvolver esteticamente algum ganho trófico. O que você pode fazer com o estímulo adequado, que vai sendo aumentado gradualmente, é você conseguir manter o neurônio motor, manter aquele trofismo, evitar que vá se perder muito daquilo, mas dificilmente você vai conseguir induzir algum tipo de resposta protetora. E como a gente sabe que a inflamação, literalmente, ela aumenta a resistência à insulina, a inflamação aumenta a resistência à insulina. E o paciente, como eu já disse para vocês, tende a ficar hiperglicêmico. E se ele está hiperglicêmico no sangue, ele está hipoglicêmico no plasma, ele está hipoglicêmico na célula. E aí a proteólise é uma cascata inevitável. E só para a gente ter uma noção disso, veja o que é a resposta inflamatória. Quando eu olho para essa tabela do estudo do Vandenberg,
eu vou chamar atenção para alguns pontos para vocês. Perceba, esse indivíduo pró-inflamado, numa agressão importante, cirúrgico, clínico, alguns marcadores no nosso corpo vão me ajudar a interpretar o que está acontecendo com ele em termos de agressão. E essa agressão tem ligação direta com inflamação. Vamos lembrar que toda infecção é inflamatória. Nem toda inflamação é infecciosa. Mas quando eu estou passando por uma agressão importante, lembre-se, por exemplo, eu vou ter uma tendência a aumentar a minha concentração de ureia no plasma. Por que a ureia? Por exemplo, a ureia tem como fórmula NH4, nitrogênio e hidrogênio. Esse nitrogênio que forma a ureia, pessoal, ele vem literalmente das proteínas que você está quebrando. Quando você faz a deaminação e a proteólise, o carboidrato, o hidrogênio e o oxigênio podem sair na forma de CO2 e água. Mas o nitrogênio vai ser eliminado na forma de amônia, NH3, de ureia, NH4. Então, quando você pensa em mecanismos para investigar o seu paciente, se ele está inflamando demais, o aumento da ureia te ajuda a pensar, pô, tem alguma coisa errada. Por quê? De onde é que está vindo essa ureia, cuja base é nitrogenada? Está vindo da degradação muscular. Ou o cara está comendo muito bife na internação na fase aguda inflamatória, o que não é verdade, ou ele está degradando o bife que ele tem dentro dele, que é a massa muscular. Então, a mesma lógica, se você vê um paciente com ureia em curva crescente, primeiro dia, terceiro dia, quinto dia de internação, a ureia só faz subir, o rim dele pode estar falhando, o que é um baita sinal de hipoperfusão, e que se não chega sangue no rim para manter a sua filtração glomerular, é claro que no músculo também não vai chegar. Então pensa comigo assim, ó, se eu estou sendo agredido numa resposta hiperinflamatória, a minha ureia começa a aumentar, e não era para aumentar, porque se meu rim está bom, ele excreta. Mas essa inflamação é tão importante que começa a trazer disfunção, hipoperfusão. E numa situação de hipoperfusão, se o rim começa a ter oligúria, se você começa a ter aumento da ureia, aumento da creatinina, que também é um metabólito que vem em grande parte do músculo, você sabe, então, que a função daquele órgão não está boa. E se a filtração renal não está boa, o que te faz pensar que a perfusão muscular estaria? Não tem como. Você não chega a sangue nem para manter a sua homeostase hídrica, eletrolítica, imagina para o seu músculo. Então a gente tem que referir nesse seguinte sentido. Se você está acompanhando um paciente pró-inflamado, ele começou a ter aumento de ureia, aumentou a creatinina, isso chama atenção. Mais do que isso, nesse paciente pró-inflamado, hiperglicêmico no sangue, então já tem essa outra dica também, além da ureia, monitore de perto a glicemia. Para você reabilitar um paciente crítico, o ideal é que a glicemia esteja entre 110 e 180 hoje. Se a glicemia estiver acima de 180, isso aumenta a mortalidade. Se a glicemia estiver abaixo de 110, isso aumenta o risco de hipoglicemia. Mas a viagem fica de olho na agressão hepática, porque o fígado é muito bom para te contar a história. Então, além de você olhar a ureia aumentando no decorrer do tempo, a creatinina eventualmente aumentando no decorrer do tempo, você pode pensar também numa resposta inflamatória que o seu fígado vai sofrer. E aqui você vê, por exemplo, o aumento das bilirrubinas, o paciente começando a ficar ictérico. A bilirrubina indireta, que vai aumentar na circulação. Numa agressão inflamatória, o seu fígado vai sentir isso precocemente. Para quem não lembra, o fígado pega as hemácias velhas, que vêm do baço, na forma de bilirrubina indireta, transforma em indireta e excreta nas suas fezes, para atingir as fezes de marrom. Um paciente pró-inflamado vai ter dificuldade de transformar a bilirrubina indireta, que vem do baço, em bilirrubina direta, que vai ser excretada nas fezes. Então, ele acaba retendo bilirrubina dentro dele, basicamente bilirrubina indireta, que é um baita marcador que o fígado está mal. E se o fígado está mal, possivelmente a resposta inflamatória é importante. Se o fígado está mal, possivelmente a resposta inflamatória é importante. E se o fígado estiver sendo agredido pesadamente, não é só a bilirrubina indireta que vai aumentar. Eu também vou ter aumento das minhas transaminases. TGO, transaminase glutâmico oxalacética, e TGP, transaminase glutâmico pirúvica. Quando eu vejo as minhas enzimas hepáticas subindo, a minha bilirrubina indireta subindo, o paciente começando a ficar ictérico, hiperglicêmico, urêmico, eu sei que esse paciente potencialmente tem uma agressão importante e que normalmente a origem disso é inflamatória. Então, olha onde eu quero chegar com vocês. Na hora de fazer um diagnóstico funcional, fundamental
que você comece a interpretar aqueles exames pelos quais você talvez não tenha sido colocado na graduação como uma par do raciocínio clínico. Você viu que eu contei aqui para todo mundo, vocês já sabiam disso, mas a proteína C reativa vem do fígado. E se o fígado está falhando, liberando muita PCR, por exemplo, ele vai ter outras leituras que vão me contar o que está acontecendo. As enzimas hepáticas subindo, a glicemia aumentando, né? A sua bilirrubina indireta subindo. Então, olha quanta coisa. E aí, só para terminar, nessas condições de inflamação importante, pessoal, o que a gente percebe são mais demanda pelo ventilador, porque se você vai fazer um teste de respiração espontânea, tentar uma desconexão no ventilador, uma extubação, ele vai ter que ter músculo para suportar isso. E em fase aguda, normalmente esse músculo não está pronto para isso. Então é aquela coisa, o paciente sem desconforto, ele vai passar pelo menos 48, 72 horas no ventilador, no melhor dos cenários. Porque ele está com uma resposta hiperinflamatória. Não dá para você querer desafiar esse cara do nada e fazer ele fazer tudo ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. Então, às vezes, fazer o teste de respiração espontânea todo dia, suspender a sedação todo dia para ver se estuba, tem que ver o timing. Se o paciente estiver pró-inflamado, não faz o mínimo sentido. Deixa haver uma estabilização do quadro. Deixa haver uma estabilização do quadro para você pensar em progredir isso. Tudo bem, pessoal? Então, essa reflexão é muito importante. E aí vem pela glicemia, vem uma série de fatores que nós discutimos. Tem uma aula prévia aí no YouTube que fala sobre glicemia e exercício. Então, fica essa sugestão para vocês. Agora, se eu quero chegar num ponto importante aqui, ó, deixa eu achar aqui, é esse aqui, ó. Olha que coisa punk-trank. Numa condição pró-inflamatória, o exemplo aqui vem do Covid-19, numa condição pró-inflamatória, em que você tem uma tempestade de citocinas, o que vai acontecer com você? Quando você está cheio de inflamação, existe uma associação importante, quanto maior a sua citocina pró-inflamatória, normalmente a gente não vai dosar no hospital interleucina 6, por exemplo. Mas no hospital você tem associação para dosar a proteína C reativa. Então você pode assumir assim, quanto maior estiver a sua PCR, mais inflamado está o seu tecido. Sua tendência, então, enorme à hiperglicemia. Numa resposta inflamatória, seus órgãos-chave vão funcionar pior. Nesse exemplo, o seu pâncreas fica preguiçoso para fabricar insulina. A hiperglicemia, por sua vez, numa resposta inflamatória, induz a quê? Trombose. E aí você quer fazer exercício. O sangue está pró-trombótico e você quer fazer exercício com o paciente. Se o sangue agora não é mais um sangue que corre tranquilamente no vaso, é um sangue pró-trombótico, né? O que você vai ter aqui? Uma situação na qual a concentração arterial de oxigênio vai cair, que o sangue que começa a se transformar em coágulo não transporta bem oxigênio. Então, de novo, numa situação pró-inflamatória em que a PCR está subindo, em que você vê acompanhando isso a hiperglicemia, você já entendeu que a inflamação vigente aumenta a resistência à insulina, causa disfunção endotelial, ou seja, a sua camada íntima fica preguiçosa para fazer vasodilatação, para chegar mais sangue no músculo. Essa camada íntima é responsável pela hemostasia, evitar que o sangue coagule. Numa resposta inflamatória, o paciente fica protrombótico. Não é à toa que os pacientes pró-inflamados têm muita trombose venosa profunda, muita tromboembolia pulmonar. Por quê? Porque simplesmente o endotélio deles perde a característica protetora. Além de tudo, eu tenho ativação plaquetária. E vocês vão ver já já. Nessa ativação plaquetária com a inflamação, seu fígado vai liberar proteína C reativa, vai liberar fibrinogênio. Quando o paciente está pró-inflamado, o fígado libera muito mais fibrinogênio. O seu vaso vai ter mais de uma enzima chamada trombina, que transforma a fibrinogênio em fibrina. E aí forma um coágulo que se fixa nas plaquetas. Então, quanto maior a inflamação, mais protrombótico estará seu paciente. E qual é o marcador que a gente pode usar para falar de se é fatores protrombóticos? O dedímero, hoje, é o marcador de escolha. O dedímero, pessoal, ele vem da seguinte situação. Deixa eu até explicar isso para vocês, deixa eu abrir um slide em branco aqui de novo para te dar essa explicação. E vocês, por favor, fiquem à vontade para querer conversar, bater um papo, abrir o microfone aí, se quiserem fazer alguma situação. Vamos colocar alguma realidade. Imagina que você tem um vaso, qualquer coisa, pele, qualquer coisa que você machucou. Você teve uma lesão nesse vaso. E nessa lesão que você teve aqui no vaso, que eu acabei de apagar, nessa lesão aqui, você vai induzir uma cascata de cicatrização, não é? Quando você tem uma lesão na parede de um vaso, por exemplo, o que você vai ter?
plaquetas vão migrar para cá, aderir nessa região aqui, aqui também, mas muito mais aqui. Nessa região aqui eu vou ter tendência à formação, vai chegar o fibrinogênio, vai encontrar trombina e vai formar uma rede de fibrina. Nessa rede de fibrina, pessoal, eu vou estar favorecendo a cicatrização. A fibrina vai se depositar aqui. E a fibrina vai fazer a casquinha, entre aspas, no seu vaso machucado, na sua pele machucada. Então, a hora que a fibrina gruda lá, você vê que forma aquele aspecto de casquinha roxinha, porque tem células de sangue ali no meio daquele pequeno, entre aspas, essa rede de fibrina, formando um coágulo bem delimitado ali, para você poder, literalmente, estancar o sangramento, acabar com aquela lesão. Mas o que eu estou falando para vocês? Quando o paciente está pró-inflamado demais, vai ter muita mais plaqueta aderindo no aparelho do vaso. Não é nem que você vai ter plaquetose, não é que você vai subir suas plaquetas. Mas as plaquetas que circulam em você, elas vão buscar no seu corpo a região que está pró-inflamada. E nessa região vai ter adesão plaquetária. Nessa região, o fibrinogênio vai encontrar trombina e vai formar uma rede de fibrina. A princípio, essa rede de fibrina é cicatricial, beleza. Mas saiba que nesse processo de cicatrização frente a uma inflamação, vai ter uma outra substância chamada plasmina. E o que é a plasmina? A plasmina é um composto que vai ajudar você a degradar essa rede de fibrina, que estava lá para cicatrizar, mas tem um limite, você não quer que tenha para sempre. E quando você tem a fibrina circulante demais, a fibrina se formando demais pela agressão, pela inflamação, você tem muita fibrina em você, você vai ter mais atuação da plasmina, e quando a plasmina pega uma rede de fibrina e quebra, liberam-se fragmentos que vêm dessa rede de fibrina. E esses fragmentos, um deles é o famoso dedímero, que no COVID foi dosado pra caramba. Então, olha que viagem. Quando eu estou trabalhando com um paciente grave, é legal eu pensar, peraí, ele está com a PCR em curva crescente? Sinal que ele está sendo muito agredido. Ele está com o dedímero em curva crescente? Sinal que o sangue dele está cheio de fibrina. O dedímero vem da interação da plasmina com a fibrina. São fragmentos de fibrina que caem na circulação. O mais famoso é o dedímero. Então, o que você vai pensar? Se eu estou com o meu paciente com dedímero em curva crescente, com a PCR em curva crescente, os meus vasos todos tendendo à formação de coágulos, seria muito sábio eu colocar esse paciente com uma demanda metabólica celular. Eu vou botar essa célula aqui para funcionar. É um miócito. Numa condição em que a passagem de sangue está prejudicada, o transporte do sangue pelo sangue protrombótico não está bom, porque a concentração de oxigênio no sangue vai cair. Você vai aumentar o trabalho de uma célula numa condição de menor oferta de oxigênio, de inflamação importante. O que essa célula vai fazer, pessoal? Crescer e se multiplicar? Não, ela vai fazer, às vezes, até apoptose. Ela fala, não dou conta, deixa eu morrer aqui, que senão eu não quero passar por esse esforço, não. Então, ao invés de fazer músculo, você destrói músculo. Tem que saber ler a inflamação. Então, você está pensando em dedímero, está pensando em proteína C reativa, está pensando em diversas condições pelas quais você tem a necessidade fundamental de, literalmente, fazer menos exercício. Difícil, né? Eu quero prescrever exercício, mas leia a inflamação do seu paciente para pensar se isso é possível. Então, se eu for te dar alguns marcadores inflamatórios, pessoal, eu sempre que vou falar de exame complementar, você veja que eu começo falando desses marcadores. Então, tem alguns que são bastante óbvios, quando eu quero pensar em assistência no ambiente hospitalar e prescrição de exercício. Sempre interpretando comportamento. Estava assim, piorou? Opa, está mais inflamado, está mais trombótico. Um deles é a velocidade de hemossedimentação. VHS. O que é a VHS, pessoal? Basicamente é isso, a fibrina, é a fibrina que vai se depositar nos seus vasos. Nessa rede de fibrina vão ficar presas células do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. E o que vai acontecer? Se você pensar que uma hemácia é desse jeitinho aqui, ó, e se você tiver um coágulo, ele vai ser uma maçaroca, numa agressão importante, como essas que você está vendo aqui, que são todas inflamatórias, o câncer não é diferente no seu estágio final, entenda que nessa situação o seu sangue vai tender à formação de coágulos, não vão mais ser hemácias em formato de prato, de disco. O que vai acontecer é isso aqui, ó,
seu fígado vai liberar um monte de fibrinogênio, que eu já te expliquei, e não é o fibrinogênio que gruda as hemácias, mas o fibrinogênio, quando encontra trombina, vira fibrina. É essa que gruda as hemácias, formando glóbulos vermelhos, blocos, que são mais pesados e vão cair mais rapidamente. Ou seja, pense que no laboratório eles vão fazer uma mensuração assim. Se eu soltar uma hemácia normal, ela vai levar, faz de conta, 1 segundo para chegar no fundo do tubo de ensaio. Se eu soltar um coágulo, é tipo pegar uma folha de papel, amassar e soltar. Ela vai cair muito mais rápido. Então, o que você tem que pensar? Quanto maior a velocidade de hemossedimentação, mais protrombótico está seu sangue, mais coagulado ele está, menor a capacidade de transportar oxigênio para o tecido, mais inflamação o paciente tem. A despeito do valor de referência, que isso é o menos importante, a VHS consegue me estimar o quanto meu sangue está pesado. Não é mais um sangue que vai fluir com a mesma naturalidade. O risco de trombose venosa, embolia, hipoperfusão é muito grande. Então, a VHS, quanto maior, mais inflamado eu estou. O que eu faço com o compressor de exercício? Diminua a intensidade do esforço. Diminua a intensidade do esforço. Né? Isso é bastante lógico. Tem valores de referência, isso para mim não é o importante agora. Né? O importante é você enxergar que um valor aumentado está associado a problemas. E quanto maior o aumento, mais grave é o seu problema em termos de agressão e inflamação, e menor deve ser a intensidade do seu esforço. Manter o nível de consciência, sedação mínima, desde que possível, considerando o metabolismo do paciente, para manter o estímulo neuromuscular adequado, mas sem demandas que possam induzir taquipneia importante, taquicardia importante. Ou seja, aquela janela, estou com 12 respirações por minuto em repouso, vamos deixar subir 20%. O 12 pode virar 14, 15 no máximo, ventilações por minuto. Estou com a frequência 90, vamos deixar subir no máximo 20 batimentos. Eu não quero dar uma demanda metabólica muito grande para o meu paciente com uma VHS aumentada. E a mesma lógica vale quando eu penso em Covid, olha lá, quantas milhões de vezes já se falou sobre isso desde a pandemia. Olha que interessante. Quanto maior a agressão, e o Covid, indiscutivelmente, é uma doença hiperinflamatória do indivíduo, né? O que vai acontecer? Ó, as transaminases vão aumentar, você já aprendeu isso hoje, TGO, TGP, sinal que seu fígado está sofrendo. Outra enzima que aumenta é a lactato desidrogenase. Quando eu estou inflamado, a LDH aumenta, as transaminases aumentam. E, especificamente, a proteína C reativa vai subir para caramba. E ela pode ou não ser acompanhada da ferritina. O grande lance da ferritina é que tudo altera isso. Se você fizer um exercício, sobe. Se você tiver uma infecção de gengiva, sobe. A ferritina sobe de maneira muito pouco específica. A PCR tem o seu corte para falar que está mais grave. Mas numa resposta hiperinflamatória, o dedímero vai começar a subir, porque na inflamação o fígado vai ser estressado. Assim como a PCR vem do fígado, o fibrinogênio também. E a formação da rede de fibrina vai ser mais fácil. Lembrar que o dedímero é um produto da degradação da fibrina induzida pela sua plasmina. Então, quando eu quero prescrever, é natural pensar qual é o cenário que eu estou mexendo. Numa agressão mais importante, a CK vai subir. Creatino, fosfoquinase, creatinoquinase. É sinal de que o músculo já está derretendo, porque essa enzima CK mora dentro do seu miócito. Se ela começar a aparecer na circulação, é porque o miócito já se rompeu. Por quê? Faltou oxigênio, faltou glicose, aumentou a resposta inflamatória, e esse miócito que foi colocado para trabalhar ou está querendo só se manter vivo, vai ter demanda por energia, por ATP. Você não consegue mobilizar bem a glicose e a gordura, vem da proteína. E como você começa a comer a célula, uma hora ela morre. E a CK que mora dentro dela cai na circulação. Quando eu penso em pressão de exercício, então em monitorização de inflamação, olhar para a PCR, olhar para a LDH, olhar para o dedímero, olhar para a CK, olhar para as enzimas hepáticas, me fazem pensar, opa, esse indivíduo está extremamente agredido, pró-inflamado, eu tenho que pegar leve. Cada vez mais eu falo isso, né? Eu quero fazer mobilização, quero fazer exercício com o meu paciente, ótimo, fantástico, desde que você entenda que numa fase pró-inflamada você tem que ser leve. E aí você vê a PCR, né? O número para a gente é esse aqui, ó. Valores que estão acima de 10 miligramas por litro são clinicamente importantes. Se o seu laboratório usar miligrama por 100 por decilitro, aí você sabe que é 1 miligrama. Mas, normalmente, quando você passa de 10 miligramas por litro, é que você tem uma resposta inflamatória importante.
complementando esse slide, você já ouviu aqui eu falando, vem do fígado. Toda inflamação inespecífica vai ser sentida pelo fígado e o fígado vai liberar a PCR na circulação. Uma coisa é uma gengivite, não vai aumentar a sua PCR de uma maneira expressiva. Agora, quando ela passa de 10, esse valor é aquele que me faz falar, tira o pé do esforço, suspende o TRE, segura aí, deixa o paciente passar por essa inflamação antes de botar ele na função. Não queira devolver função demais para um paciente pró-inflamado, só vai aumentar a inflamação. É tipo você pegar um tendão que está inflamado e ficar mexendo. Não é repouso, órtese, tala, anti-inflamatório. Depois você vai mexer. Pense que seu corpo é a mesma coisa. Numa condição pró-inflamada, ele tende a ultrapassar as 10 miligramas por litro. E como é que eu vou ler isso, pessoal? Vou dar até um exemplo aqui de um paciente, mas eu vou ter que interpretar como fisiologista, como profissional de exercício. Desse jeitinho aqui, ó. Olha, população de risco, não é nem doente internado. Mas olha o título dessa revista do Derek, ó. Quanto maior a proteína C reativa, menor é o VO2 dos pacientes. Já pensou? Então, esse trabalho mostrou de uma maneira muito elegante a conclusão, olha, quanto maior o PCR plasmático, menor a capacidade da célula aproveitar o oxigênio. Aí vai o bonito na fase aguda, o paciente com quadro pulmonar, que normalmente a infecção é pulmonar de saída, e você vai lá e aumenta o trabalho do cara na hora errada. O que vai acontecer? Você não vai ter benefício, porque ele não tolera. A mitocôndria dele não funciona direito. Ele não tem um VO2 adequado. Está faltando oxigênio no músculo. E se falta oxigênio, o que você vai fazer? Comer o músculo quando você botar muito trabalho nele. Então, espere a inflamação estabilizar para você progredir em intensidade. Olha essa frase? Espere a inflamação estabilizar para você progredir em intensidade. Então, se você olhar para um exemplo de laboratório, olha aqui, ó. Neste indivíduo, a PCR está em 60 miligramas por litro. Isso contraindica ou não o exercício? A minha resposta para vocês é: depende. Depende do quê? Se ontem, no exame de ontem, essa criança, no caso, estava com 80 miligramas por litro, e hoje ela está com 60, ela está desinflamando. O fígado está liberando menos na circulação. E de amanhã, ela vai vir com 40. Ótimo. Você não precisa esperar voltar ao normal para aumentar o volume do esforço. Mas tem que observar o comportamento. O 80 virou 60, virou 40, dosado sequenciado 3 a 5 dias entre 2, 3 dias de intervalo entre uma dose e outra, pode até se dosar diariamente, mas entre 2, 3 dias já tem uma mudança expressiva disso. O que você vai perceber? Esse paciente poderia começar a progredir a sua prescrição de exercício. Agora, se fosse ao contrário, ontem era 40, hoje é 60, amanhã está 80, está na hora de eu desescalonar o meu esforço. Se eu estava fazendo um Borg 4, ele vai baixar para Borg 2, porque a inflamação está progredindo e eu vou fazer o quê? Exercícios leves, baixo tempo de duração, intervalos importantes de recuperação entre as séries, nada que vai induzir uma demanda metabólica muito aumentada, porque se eu aumentar o trabalho da célula numa condição pró-inflamatória, o que eu vou ter é uma condição na qual essa célula vai morrer, apoptose. Ela se mata. Ela fala, não dou conta, idiota, eu vou me matar. E aí você tem proteólise, atrofia, e aí você está com um baita de um pepino porque você não pensou na fisiopatologia e na fisiologia para fazer sua prescrição. Então, se eu quero mostrar um exemplo para vocês, até abri um paciente aqui, que é uma boa forma de ilustrar isso. Onde ele está? Espera aí. Pronto. Deixa eu só parar de compartilhar um minuto. Então, se eu pego um paciente do hospital, ó, a história rápida aqui dele, não vamos entrar no mérito da história, mas veja, um jovem, 24 anos, chegou no pronto-socorro, né, advogado, com uma quadra de dor no peito, beleza, bacana, 10 de 10, vomitando, né? Esse indivíduo aqui, pessoal, ele chegou na época da pandemia, né? Você tá vendo aqui, ó, 21 a março, ele estava lá nas Coronavac da vida, nem todo mundo tinha tomado, tinha dor quando se mexia, dor que mudava com decúbito, uma dor no peito. 24 anos dificilmente vai ser infarto, né? Mas vamos lá. A história desse paciente, ela não tinha febre, não tinha perdido peso, tinha algum tipo de situação em que ele falava, meu estômago vive meio cheio, não estou bem, o meu
empachado assim, mas nada do ponto de vista respiratório, não tinha ficado com gripe, não tinha ficado com nada. Ele usa uma maconhazinha, toma um negocinho, 9 latinhas por semana, não sei como é que é seu hábito, mas ele tinha esse. Beleza, 24 anos, vida de jovem, né? Beleza, adolescente é bom. Mas ele estava com um desconforto estomacal e uma dor no peito importante quando ele foi para o PS. Beleza, ele tem histórico de doença imune na família, doença imune, doença autoimune, febre reumática, por exemplo, né? Ele já tinha usado o esteroide anabolizante, o que é um baita de um fator que é amplamente inflamatório. Então, nessa época em que todo mundo vai no Dr. X para implantar hormônio, receber hormônio, todo mundo que toma esteroide anabolizante é pró-inflamado. Quando interna, o prognóstico é pior. Resumindo, chegou o fortão, muito fortão lá, você desconfiou que aquilo não é natural, é porque não é mesmo, ele tomou esteroide anabolizante, e o esteroide anabolizante abre portas para a inflamação acontecer. Então, isso na investigação do diagnóstico funcional se o cara fez uso de hormônio esteroide anabolizante, risco de trombose é muito maior, risco de evento inflamatório na fase aguda que motivou a internação é muito maior. Por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Quando você vê a agressão desse cara, você vê a resposta inflamatória dele, ele vem com uma leucocitose, frente a uma resposta inflamatória, normalmente o leucócito passa de 12 mil células por milímetro cúbico, né? O resto aqui não chama atenção, não é uma leucocitose grave e gravíssima, mas você veja, a CK dele super aumentada, né? Quando eu olho para a troponina super aumentada, eu tenho uma inflamação sendo documentada aqui. Tem a leucocitose, quer dizer, sua medula está jogando mais glóbulo branco para combater o que quer que esteja te agredindo. Você tem o coração sofrendo, a troponina ultrassensível aumentando, e quando ela passa de 50 picogramas é pior. Esse cara está com 607. Esse cara tem um coração extremamente agredido agora. Pode ser infarto? Pode ser infarto. Mas 24 anos, pô, só por causa do esteroide anabolizante, pode ser uma trombose intracoronária? Pode. Mas você vê aqui, a CK subiu. A CK só sobe por causa de músculo esquelético? Não, o músculo cardíaco também tem CK. Se eu estiver tendo uma agressão no coração, a CK pode subir também. CKMB hoje em dia não se dosa mais. Isso aqui nem se dosa mais. Seu hospital já deveria ter abandonado isso. Agora, olha aqui embaixo, ó, a PCR dele, pessoal. 86 miligramas por litro. Acima de 10 é clinicamente importante. Então, chegou na admissão, 7/3, o cara está lá, 24 anos, jovem, fazia musculação, tomava um negocinho, advogado, malhado, né? Aí você vê, esse cara está inflamado. O que você vai fazer com ele nessa fase? Nada. Ele acabou de chegar, estava com dor no peito. Meu, calma, nessa fase não vai fazer nada com ele. Vamos fazer a investigação, ver o que está acontecendo. Na investigação, investigaram tudo, beleza, não acharam nada demais, né? Mas eu vou chegar onde ele estava. O eletro normal, sem nenhum problema maior. Angiotomografia de coronária para procurar trombose, não tinha nada. A coronária limpa. O Holter super normal, nada demais no Holter dele também. Coronárias não trombóticas, né? Então, beleza, não é infarto, não é oclusão aguda. O que eu tenho aqui, pessoal? No Holter, um comportamento, como já falei, super normal em termos de frequência para quem está internado, nada demais. Agora, veja aqui, ó, é esse que eu queria mostrar. Olha como o hospital conduziu esse paciente nos exames complementares. Então, veja, dia 7 de março estava com uma PCR de 93. Dia 8, 75. Dia 9, 67. Dia 10, ainda estava nessa base. Dia 12, estava 26. Professor, eu vou começar a fazer exercício só aqui, que já está perto do 10, que é o limite inferior do que a gente vai chamar de normal? A resposta é não. Se você percebe que nesse indivíduo a curva de marcador inflamatório, que a PCR está em decrescente, nada te impede de tentar progredir um pouco a sua abordagem, mas sempre leve, porque ele ainda tem inflamação. Você vê aqui, ó, vai saber o que ele aprontou aqui, mas deu uma subdica. Deu aquela subidinha, opa, exagerei. Se você estiver atendendo esse cara aqui, e hoje ele fez marcha estacionária, né? Hoje, aqui ele não fez isso. Então, assim, hoje ele ficou só no leito, fazendo exercício ativo livre, sem carga, séries curtas, só para dar o estímulo neuromuscular. Amanhã, você falou, meu, tá bem, vamos celestar beira-leito, vamos lá, vamos sentar na poltrona, ok. Depois de amanhã tá 67, pô, já vamos ficar em pé, dar uma marcha estacionária aí, tá bom, não sei o quê. Mas aí você fez a marcha, tá legal, vamos dar uma andadinha. Na hora que você dá uma andadinha, estressou mais do que devia, e você pode ter uma discreta subidinha. E se você der muito volume, talvez tenha uma subidona. Nem sempre vai acompanhar a infecção, a PCR. O estímulo neuromuscular, para a gente, é inflamatório, pessoal. Tem lesão para ter remodelamento e síntese proteica. Você induz uma lesão quando você faz uma série de exercício. Então, você não quer pegar um músculo que ainda está cheio de inflamação
e botar um volume muito alto. Agora, se você vê que deu uma queda dessa magnitude aqui, ó, o 67 virou 26, não, a inflamação está acabando. Isso aqui é resíduo do que está no sangue ainda. Aqui já seria aquele momento. Aqui seria a hora que eu ia fazer, ó, na minha periodização. Aqui, leito, observação, nada muito pesado, séries super curtas, uma abordagem de fisioterapia que não vai durar mais de 10 minutos nem a pau. É só estímulo neuromuscular, fez lá, mexeu, abre a mão, estica a mão, 10 vezes, nadinha. Não quero, nessa fase eu não quero, eu quero saber o que está acontecendo. Agora, se eu vejo que tem uma curva decrescente e eu vejo um grande salto assim, agora eu tenho uma liberdade poética muito maior de aumentar a intensidade daquilo que eu quero fazer. E se eu perceber que subiu de novo, diminua a intensidade. Porque pode acontecer, no pós-Covid era batata. O cara saía, não estava assistindo mais nada, queria voltar para a academia normal, quando ia ver, inflamava de novo. Veja que tem um padrão, pessoal. Veja a mesma coisa da CK. A CK aqui, ó, ainda estava aumentando. Então, pensa assim, ó, aqui caiu, mas a CK subiu. Continua subindo. Seria um bom momento para eu pegar esse cara e aumentar demais o trabalho dele? Não. Por mais que já tenha com a PCR em curva decrescente, a CK ainda está me contando que tem alguma coisa acontecendo. Que na agressão neuromuscular, a CK pode subir. Mas a hora que ela cai de maneira constante, então você fala assim, ó, primeiro intervalo de 3 dias, super leve. Segundo intervalo de 3 dias, já tenho sinais interessantes nessa segunda fase da minha internação, se eu fosse periodizar, super leve, e aqui leve. Borg 3, talvez, se estiver tudo bem, nesse dia que ele desse a pular de 41 para 25, talvez eu fosse beliscar um Borg 4, porque a CK caiu junto. Né? Aqui eu estou falando de CKMB, desculpa, de 46 para 25, mas eu estou falando aqui de 67 para 26. Agora eu sei que eu tenho um quadro bom, né? Eu sei que eu tenho um quadro tranquilo. Você vê que a troponina se tornou indetectável, ótimo. Então a agressão do coração também já está passando. Essa é uma reflexão que a gente tem que ter, seja qual for a causa dessa internação. Nesse caso especificamente, pessoal, era uma miocardite. Então, para quem não está acostumado, aqui você vê o corte do seu ventrículo contraindo, e quando você vê essa contração aqui, uma contração que mostra, né, o ventrículo direito aqui, o ventrículo esquerdo aqui, a parede mais grossa, uma discreta hipocontratilidade, mas no freeze aqui, pessoal, você vai perceber nessa próxima imagem, num outro corte, você vê ventrículo direito e ventrículo esquerdo, mas basicamente, quando a gente para a imagem, a gente vê uma marca que a gente chama de realce tardio, que é uma marca de agressão do miocárdio. Então, esse indivíduo estava tendo uma miocardite. E miocardite é uma inflamação que vem por causa do Covid, por exemplo. E nessa da miocardite que ele teve, ok, contraindica-se exercício. O que não quer dizer que ele vai ficar deitado na cama. Mais um motivo, se você tem um quadro inflamatório com troponina ultrassensível aumentando, CK aumentando, PCR alta, nessa fase que a gente está vivendo aí, a gente tem que saber, opa, será que existe uma miocardite, uma pericardite? Porque se existe, eu não devo progredir intensidade. Eu vou fazer exercício para VD, só estímulo de mobilização AVD. Vai no banheiro na manhã, tudo com calma, nada de vamos cada vez mais rápido. Porque na miocardite é no mínimo 3 meses de afastamento para exercício. Idealmente 6 meses. Então, quando eu vejo um quadro desses, é mais fácil de eu interpretar o que está acontecendo. Então, é o tipo de reflexão que cabe para o especialista, e a ideia da gente é essa, que você possa refletir em cima do quadro e pensar naquilo que você deseja para o teu indivíduo para poder contar melhor essa história em termos de inflamação. Então, se você for pensar na resposta inflamatória, o que eu recomendo fortemente para vocês é que você pense assim, numa situação na qual eu tenho Nossa, agora foi bom. O Eduardo, quer matar um do coração, meu filho? Deixa eu silenciar você. Numa resposta inflamatória, o que eu tenho que pensar é assim, caramba, a perfusão tende a cair. Se a inflamação vier muito grave, vai ter taquicardia com uma frequência maior de 90, taquipneia com uma frequência maior de 20, leucocitose com mais de 12 mil células, ou 10% de bastões no sangue periférico, né? Aumenta a temperatura para mais de 37,5 ou menos de 36, mas são marcadores de resposta inflamatória sistêmica. Se você tiver 2 desses 4, taquicardia, taquipneia, mais de 90 e mais de 20, pode ser 22, se você pegar o sepsis 3.0, você começa a pensar assim, esse cara está inflamado, hein? Vamos ver a PCR, vamos ver CK, vamos ver as enzimas hepáticas, vamos ver dedímero. Não é para você sair pedindo esse exame toda hora, porque é caro. Às vezes a clínica já te ajuda a entender. Mas tem que pensar, no cara com o dedímero aumentado, o sangue não presta para transportar nutriente e oxigênio. O que você vai comer no músculo, você não vai ter como repor. Então, para melhorar a sua capacidade diagnóstico cinético funcional,
É muito importante esse tipo de interpretação. E não é, quando a gente pega um prontuário, a gente acaba olhando para aquilo que a gente sente conforto de investigar. E não pode ser assim, a gente tem que ser capaz de racionalizar e pensar assim, olha, eu quero mais, eu quero entender o que está acontecendo em termos de resposta inflamatória. E aí a coisa funciona melhor. Deu para entender, pessoal? Então, hoje, aquela ideia, se eu for prescrever, avalie os comportamentos. Professor, o meu hospital não pede PCR nunca. Então, você viu que o meu pede, porque ajuda a entender como está indo a evolução da doença. Então, começa a conversar com o direito para conseguir ler isso. E é claro que são vários os marcadores inflamatórios, mas aqui hoje a ideia era colocar esses principais para que vocês possam se familiarizar e, a partir dali, criar-se aí um hábito mais saudável em termos de pressão de exercício. Não é só o que o paciente sente, mas é como ele está. Né? Às vezes ele quer fazer, está sentindo bem para fazer, mas o certo é deixar ele mais quieto. Mais quieto não quer dizer não fazer, mas numa intensidade mais baixa. Compreenderam isso, pessoal? Então, a ideia da explicação de hoje era essa, colocar vocês nessa problematização para você abrir um pouco mais seu leque aí, seu racional, e a partir dali fazer um diagnóstico mais elegante aí nos quadros de prescrição de exercício no ambiente hospitalar. Ufa, era isso. Então, vamos abrir para as perguntas agora. Para quem for ver a gravação depois, um grande abraço, nos encontramos em breve. Tchau, tchau. Pronto.